Oi pessoal, eu sou o pastor Antônio Oliveira e o meu canal é Verbo e Vida. Se você é novo por aqui, inscreva-se no meu canal, deixe seu like, ative o sininho para receber novas notificações de vídeos, comente e compartilhe para que essa mensagem chegue a outras pessoas e elas possam ouvir acerca do Evangelho de Jesus Cristo. Mas no Evangelho de João, capítulo 20, e o versículo 16 é o texto que eu vou ler para a nossa meditação. Diz assim a palavra de Deus: Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Eu quero falar a respeito da maneira peculiar de Jesus identificar pessoas que temem a Ele, pessoas que às vezes não têm a ideia do tanto quanto elas são conhecidas pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo após a morte de Jesus, as mulheres foram as primeiras que foram ao túmulo de Jesus para tentar ver Jesus, buscando alguma prova da sua ressurreição, ou ver se o corpo ainda se encontrava lá, para tentar levar para um outro local, coisa semelhante. Porque mesmo Jesus pregando, ensinando exaustivamente acerca da sua ressurreição, mas teve muitos dos seus discípulos que ainda ficaram em dúvida e não tiveram aquela certeza e foram tomados de uma surpresa muito grande ao ver que Jesus ressuscitou e ao ter um encontro pessoal com Jesus. E Maria estava ali no túmulo para ver se via alguma coisa, se encontrava algum vestígio da presença de Jesus. Ela viu dois anjos, ela confundiu como que fosse um jardineiro e de repente ela já estava ali chorando, triste, abatida. E aí Maria, ela vai saindo e quando ela vai saindo ela vê um homem, ela está saindo, deve ser um outro jardineiro. E aí quando ela pergunta, aí Jesus olha para Maria e chama pelo seu nome, Maria. Jesus tem uma maneira peculiar de identificar as pessoas. Eu quero dizer para você que talvez você não tenha ideia do tanto quanto você é importante para Deus. Você não tenha ideia do tanto quanto o Senhor se preocupa e tem atenção para contigo. Às vezes as pessoas, na sua caminhada cristã, de tanto sofrimento, de tanta luta, às vezes as provas, as dificuldades, os desafios intensos, parece que é um campo de batalha, onde uma guerra que nunca vai ter fim, e a pessoa vai, e muitas vezes se a pessoa não tiver cuidado, a pessoa vai enfraquecendo, vai desanimando, e ela acaba perdendo aquela coisa que ela tinha, aquela alegria, aquela esperança, aquela certeza de encontrar com o Senhor. E ali estava Maria. Mas aí quando ela ouve a voz de Jesus, Jesus chama ela pelo nome dela. Jesus, ele não tem o hábito de nos chamar por qualquer nome. Jesus nos chama aqueles que crêem nele, aqueles que buscam ele, por qualquer nome. Às vezes a pessoa é conhecida por um nome qualquer. Não são poucas as pessoas que mudam de nome, adquirem outro nome. Mas eu quero dizer para você que Deus, que o Senhor Jesus Cristo, ele te conhece pelo teu nome. Assim como ele falou para Moisés, olha, eu te conheço pelo teu nome. Quando Moisés chega diante de Deus para dizer, olha Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou subir daqui e tal, se referindo na partida do povo para o deserto, na partida do povo para a caminhada até a terra de Canaã. E aí Deus fala com Moisés, eu te conheço pelo teu nome. Eu quero dizer que Deus, ele não nos conhece por apelidos, ele não nos conhece por nome profissional, ele não nos conhece por nenhum outro nome, senão pelo nosso nome. E um detalhe importante quando Jesus chama Maria, é a maneira que Jesus chamou Maria. Porque Maria, com certeza, ela ouvia muitas pessoas chamando pelo nome dela, era uma mulher conhecida, era uma mulher servidora,
Era uma mulher que estava ali a partir do momento que Jesus a libertou de 7 demônios. A gratidão de Maria Madalena era tão grande para com Jesus que não se afastou mais dentre as outras que estavam lá também, como Susana, como Joana, que diz no capítulo 8 de Lucas, mulheres que praticamente abriram mão das suas vidas para viver, para estar com Jesus, para ajudar o ministério de Jesus. E Maria era uma dessas. Mas a maneira que Jesus chamou Maria tinha costume das pessoas a tratarem pelo seu nome. Maria não era conhecida por apelido, por outro nome qualquer. Mas a maneira que Jesus chamou Maria foi uma maneira diferente. A maneira que Jesus se dirige aos seus, a maneira que Jesus se dirige àqueles que o buscam, a maneira que Jesus se dirige àqueles que o ama, é uma maneira peculiar. É uma maneira que não tem como a pessoa confundir a voz de Jesus com outra voz qualquer. Existem milhares de vozes no mundo, como diz a Bíblia, mas nenhuma delas tem o seu significado. O significado do chamado de Jesus é um significado todo especial. Aquela forma que Jesus chamou Maria, aquilo trouxe a Maria esperança, aquilo trouxe um avivamento dentro daquela mulher, aquilo renovou a confiança, renovou a fé, renovou a certeza de tudo aquilo que Jesus havia ensinado, de tudo aquilo que ela havia ouvido do Senhor e Salvador Jesus Cristo, do mestre de Nazaré, do mestre Galileu. Tudo aquilo que ela ouviu do Senhor antes, aquilo foi renovado dentro dela. Jesus olha para aquela mulher, Maria. Quando ela ouviu, quando a voz de Jesus entrou, rasgando pelos ouvidos daquela mulher, passando pela sua mente, chegando ao coração, ela não teve certeza de que tudo aquilo que Jesus ensinou era verdade, de que tudo aquilo que Jesus disse a respeito da sua vinda aqui na terra, a respeito da sua morte, a respeito da sua ressurreição, de que voltaria para arrebatar o seu povo, ela não teve mais nenhuma incerteza, não teve mais nenhuma dúvida de que tudo aquilo ali era verdadeiramente verdade. E aí, quando ela ouviu aquela voz, a voz de Jesus muda as pessoas, a voz de Jesus nos muda por dentro, a voz de Jesus traz renovo, a voz de Jesus traz alegria, a voz de Jesus traz esperança, a voz de Jesus Cristo traz vida e traz um renovo, traz avivamento. É a voz que, dentre tantas as vozes que temos ouvido nesses dias, dentre tantas as vozes que você tem ouvido nesses dias, eu quero te convidar a parar para ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo. Nesses vai e vem, em meio a tanta atividade, o ativismo religioso, o ativismo por todas as coisas, eu quero te desafiar a parar um momento, a parar para você ouvir a voz de Jesus Cristo, porque Jesus fala, após a ressurreição, Jesus falou. Jesus não é um espírito desencarnado. Jesus não é um espírito desencarnado em uma outra esfera do universo, em uma outra galáxia. Não. Jesus não é um espírito desencarnado. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Deus que pisou esta terra. Jesus é o Deus que tocou os homens. Jesus é o Deus que falou aos homens. Jesus é o Deus que os homens puderam ouvir a sua voz. Jesus é o Deus que falou e Maria o identificou imediatamente, respondendo Rabone, que quer dizer mestre. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa parar em meio a esse ativismo seu. Você precisa parar em meio a esse ativismo, seja lá qual for, ativismo religioso. O ativismo religioso, esse é o mais comum, principalmente entre aqueles que professam a sua fé e fé evangélica. Você precisa parar desse ativismo religioso.
Você precisa parar desse ativismo profissional. Você precisa parar, olhar para dentro de si mesmo, para que você possa ouvir a voz do Senhor Jesus. Você precisa se voltar para Jesus, para buscar Jesus, porque Maria estava ali porque ela amava Jesus, e ela estava ali porque estava à busca de Jesus. E todo aquele que busca Jesus, com certeza o encontrará. Todo aquele que busca Jesus, com certeza o encontrará e ouvirá a sua voz. Porque Jesus te conhece pelo teu nome. Jesus não vai te chamar por nome trocado, mas Ele vai te chamar pelo teu nome. E quando Jesus chama pelo nosso nome, a voz de Jesus, o chamado é inconfundível. Não tem como confundir um chamado de Jesus. Não tem como confundir a voz de Jesus quando chama, quando brada pelo nosso nome. Você precisa ouvir a voz de Jesus. Dentre tantas as vozes que você já ouviu neste mundo, vozes que te deixou equivocado, eu te desafio a parar para ouvir a voz do Salvador, a voz do Mestre, a voz do Rabone, que quer dizer mestre, a voz do Filho de Deus, a voz do Messias, a voz daquele que ressuscitou. É a voz dele que pode mudar o norte da tua vida. Para ouvir a voz de Jesus. Volte para buscar Jesus. Jamais alguém buscou Jesus e ficou sem uma resposta. Jamais alguém buscou Jesus e não conseguiu ouvir a sua voz. Volte-se para Jesus. Hoje é o dia e esse é o tempo. Quando ela ouviu a voz, Maria, foi inconfundível. Foi um pronunciar como ela nunca tinha ouvido. Foi uma voz como ela nunca tinha ouvido nesta terra. A voz do seu mestre, a voz do Salvador. Então, é essa voz que precisamos ouvir. É essa voz que nos coloca na direção certa. É essa voz que nos aponta para o norte, para a nossa direção, para o que nos aguarda, para aquilo que nos espera. Bendito seja Deus. Por isso, preste atenção, guarde essa palavra no seu coração, ouça essa reflexão e Deus te abençoe, em nome de Jesus.